E para continuar, ele avança dizendo: não cuideis que vim destruir a lei, versículo 17, tá? Ou os profetas, não vim abrogar, mas vim cumprir a lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E é interessante a gente observar que na Bíblia parece às vezes que o assunto mudou, né? Às vezes sim, às vezes não. Nesse caso aqui, ele continua falando a respeito da vida do cristão. Porque ele diz assim: eu não vim para dar para vocês algo novo do que o Velho Testamento trazia. Eu vim para trazer uma nova forma de ver a lei. Eu vim para que vocês interpretem a lei. Eu vim para cumprir a lei, para que vocês entendam a lei. Quer ver, irmãos? Eu vou dar um exemplo muito claro aqui a respeito do sábado. É uma questão um pouco polêmica em relação a uma outra denominação, mas nesse caso aqui vale a pena eu comentar com vocês, apesar de eu não gostar de entrar em polêmicas. Mas é interessante a gente pensar assim. Na lei, o quarto mandamento é: guardarás o sábado do Senhor. Então existia um dia, e existe até hoje para quem é judeu, para quem cumpre o Velho Testamento, existe um dia separado totalmente para que se dedique à adoração a Deus. Quando veio Cristo e quando veio o Novo Testamento e quando Jesus, como disse, veio cumprir a lei, e depois que ele colocou sobre a igreja o seu espírito, e a igreja continuou a sua caminhada, seguindo os passos de Jesus, então aí já veio uma nova forma de ver esse mandamento. Mas ele continua sendo cumprido. Mas não ao pé da letra. Mas não com todas as letras. Jesus falou: a letra mata, mas o Espírito traz vida. Então nós devemos cumprir a essência desse mandamento. Qual era a essência do mandamento? Era o sábado em si ou era a adoração a Deus? A essência era que deveria se adorar a Deus, deveria se dedicar, deveria dar tempo de qualidade para Deus. Só que nos dias de hoje a gente tem que dar tempo para Deus, sim ou não? A gente tem que dar tempo de qualidade para Deus, sim ou não? A gente tem que ter momentos de adoração, como disse Jesus: quando orares, aqui mesmo no Sermão da Montanha, você vai ver mais na frente, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orando a teu Pai, que vê o que está em secreto, ele te recompensará. Ou seja, o mandamento está aí, ele continua valendo. A essência dele é adorar, é tirar tempo para Deus. O cristão que não faz isso, ele não está cumprindo a palavra de Deus. Mas não necessariamente no dia específico. Isso não é obrigatoriedade para nós hoje. Amém? Então isso eu estou trazendo para nós entendermos que a essência do Velho Testamento, ela permanece. Tudo aquilo que estava na lei, permanece. Então vamos ver mais na frente para a gente continuar entendendo. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Tá? Vamos voltar aqui para a gente entender. Como eu estou me propondo, irmãos, a fazer assim uma exposição desse texto aqui do do Sermão do Monte, então eu quero realmente me prender assim a alguns textos e explicar, tentar, com a graça de Deus, explicar algo sobre ele. Então vamos parar bem aqui, versículo 19. Qualquer que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Você já parou para pensar nesse versículo? Tem gente que já leu esse versículo 10 vezes, 100 vezes, e tem gente que leu uma vez, e tem gente que faz tempo que nunca leu mais esse versículo, né? Mas ele está de vez em quando na nossa frente. Alguém prega sobre ele, você assiste alguma pregação ou você lê. Mas você já parou para pensar que aqui está dizendo que se alguém violar um dos pequenos mandamentos, olha o que está dizendo aí, literalmente.
ou seja, descumprir e ensinar errado, será chamado menor no reino dos céus. Aqui Jesus está querendo dizer assim, você vai para o reino dos céus, você vai ser um menor, mas você pode descumprir. É isso que ele está querendo dizer? Não. Em momento algum, Jesus ele faz apologia ao erro. Ou seja, ele exalta o erro. Não. Ele está dizendo que a pessoa pode até ir para o reino dos céus. Mas no reino dos céus existem galardões. E ele quer dizer que aquele que se preocupa com os menores detalhes vai ter um grande galardão no céu. Olha o que ele diz depois. Aquele que cumprir e ensinar o que? Os pequenos mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então terá um grande galardão no céu. Tá? Porém, aquele que não se preocupa com coisas pequenas pode até chegar pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mas jamais terá um grande galardão. É isso que está dizendo aqui. E também está dizendo o seguinte, nas entrelinhas, isso eu posso dizer para você não só por um versículo, mas pela Bíblia, porque a gente jamais deve pegar um versículo e fazer uma doutrina bíblica, viu, irmãos? Então alguém pode pegar esse versículo e querer falar que Jesus está dizendo que se a pessoa descumprir um pequeno mandamento, ela mesmo assim vai para o reino dos céus. Mas é apenas um versículo. A Bíblia tem que ser compreendida como um todo. Então, para você poder ter uma doutrina, são vários versículos, vários textos em vários livros, corroborando para uma ideia. Mas aqui, e no contexto bíblico como um todo, a gente entende o quê? Que a pessoa que descumpre pequenos mandamentos, ela está arriscando ir para o reino dos céus. Amém? Isso tudo está no contexto do que Jesus estava falando. Nós somos luz. Nós somos sal. Então é necessário que a gente esteja seguindo os mandamentos. Aí ele continua falando. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui vê como ele fecha o assunto. Ele não deixa brecha para má interpretação aqui. E pode ver doutrinas de heresias, más interpretações, seitas que não estão de acordo com a palavra de Deus, se baseiam em textos e corta a palavra. Aqui não, aqui ele não corta, ele continua dizendo, ó, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, ele está dizendo, os escribas e fariseus são hipócritas. Eles falam uma coisa e fazem outra. Se vocês forem igual a eles, não entrarão no reino dos céus. Tá? Vamos avançar. Versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu? Eu, porém, vos digo que alguém que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, que significa louco, será réu do sinédrio. E aqui ele usa uma palavra parecida, né? Que ele diz assim, qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Agora, na nova aliança, vocês não podem achar que a graça nos deu o direito de viver como a gente bem quer e sem observar a palavra. Pelo contrário, agora eu vou pegar um mandamento, que é não matar, e eu vou explicar para vocês o princípio desse mandamento. Ou seja, você não pode matar, não é só porque você vai cometer um crime porque está escrito. Não é verdade? É igual aquela pessoa que pensa assim, eu não vou pegar isso aqui porque eu vou ser pego e eu vou ser punido. Tem uma lei que diz que não posso pegar isso aqui. Né? Ou aquela pessoa no trabalho que, não vou mexer nesse dinheiro aqui porque se me pegarem... Não.
Isso é o de menos, podemos assim dizer. O mais importante é você entender por que que você não pode pegar aquilo. A mesma coisa, por que que você não pode matar? Jesus está explicando aqui, porque é seu irmão. Olha o que diz aqui. Se você se encolerizar contra seu irmão, ou seja, ele é uma pessoa que tem o mesmo valor que você, para Deus. Em outras palavras, Deus não vai gostar se você fizer isso com ele, porque é como se fosse com você mesmo. Por isso que o maior mandamento, assim como amar a Deus com todas as tuas forças, é amar você, ao próximo, como se fosse você. Não é verdade? Então é por isso que ele está dizendo, você não deve fazer nada contra ninguém, porque ele tem um valor para Deus e para você também. E você deve dar esse valor para essa pessoa, seja ela quem for. E por aqui nós vamos parar, tá, irmãos? E vamos fazer uma oração agora para a gente continuar, ainda tem algo a fazer no culto. Peço que todos fiquem em pé em nome de Jesus. E depois, em seguida, na próxima mensagem, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, a gente vai continuar essa meditação que está uma bênção. Amém? Então Jesus pegou o mandamento do Velho Testamento e explicou, ampliou a visão, não é verdade? Que Deus possa ampliar a nossa visão nessa noite. Deus possa ampliar a sua visão, você que está em casa. Que nós não fiquemos presos apenas em letras, em mandamentos, em dogmas, mas que a gente possa nessa noite ter uma visão aberta por Deus, para o espiritual ser explícito para nós, para que a gente possa compreender o plano de Deus, amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra, que ela venha como lâmpada, como a própria palavra diz, seja luz para nossas vidas. Quero te agradecer por cada um que aqui está e cada um que está na sua casa. Quero te pedir que o Senhor visite agora. E sabemos que há pessoas preocupadas, há pessoas ansiosas, há pessoas com medo, há pessoas, Senhor, precisando. Há familiares nossos que estão precisando de um socorro nesse momento. Estão precisando de um toque, estão precisando de cura, estão precisando, Pai, de bênção. Principalmente, Pai, o teu consolo, a presença do teu Espírito esteja com cada um, meu Pai. Tu possas abençoar e visitar nesse momento o enfermo, aquele que porventura esteja, Senhor, com Covid, aquele que está passando por um momento difícil agora, Senhor, de medo, de apreensão, de tristeza, que Tu possas vir a socorrer, aquele que está mal psicologicamente, Senhor, talvez triste, abatido, cansado, sobrecarregado, mas que nessa noite a Tua palavra venha como bálsamo e venha socorrer a cada um em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, possa servir de alimento e que nós possamos colocá-la em prática, Senhor. E não somente nos prendemos à palavra, mas sim à prática dela, em nossas vidas diárias. Abençoa, Senhor, a continuidade dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.